Queridos irmãos, querida comunidade, boa noite. Estamos iniciando hoje uma jornada de estudo sobre a Palavra de Deus. E durante esta semana, vamos caminhar todos por toda a Sagrada Escritura, descobrindo e reafirmando o seu valor e sua eficácia em nossas vidas e em nossa caminhada de vida cristã. Meu nome é Vaneide, sou catequista nesta comunidade Sagrado Coração de Jesus de Nova Matrona, na paróquia Santo Antônio de Salinas. Estou nesta missão há 12 anos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Por meio da tecnologia e dessa ferramenta que este tempo nos apresenta, a nossa sala de catequese agora é a sua casa. Meu nome é Ângela, também sou catequista há 25 anos, mas nessa comunidade há 5 anos. Falar da palavra de Deus é também falar das nossas vidas e da sua presença em nós. Como cristã e catequista, a Bíblia em minha vida sempre teve um lugar muito especial. Até os meus 13 anos, ela foi para mim um guia, onde aprendi sobre o que é o amor sem limites. E a partir dos 13 anos, ela passou a ser, além do meu guia de vida, a ser também a minha companhia inseparável. A Bíblia Sagrada sempre está ao meu lado em todos os momentos, me mostrando o caminho que devo seguir nessa caminhada que é a catequese, compartilhando da minha experiência e caminhada onde posso ajudar e incentivar outras pessoas a ter essa vivência com a Bíblia. Em minha vida, a Sagrada Escritura é importante porque é nela que eu encontro o que Deus quer que eu seja e como eu devo fazer para segui-lo. Como é bom descobrirmos e vivermos essa palavra que gera vida e traz vida a nós. Caminho certo que nos conduz para Deus. Mas quem de nós já não se deparou com alguma dúvida em relação a algum trecho que leu na Bíblia ou algum termo, ou simplesmente tem dificuldade de compreender o texto sagrado? E por quantas vezes gostaríamos de buscar respostas ou mesmo nos empenhar em algum estudo para facilitar a nossa compreensão, mas mesmo assim nos falta saber por onde começar ou onde encontrar material ou caminho para trilhar o nosso estudo. Não é verdade? Foi justamente pensando nisso que preparamos essa semana de catequese bíblica. Queremos apresentar de forma simples e resumida uma introdução à Bíblia. Vamos nessa semana adentrar a muitos métodos, explicações que ajudará você na hora de ler a Bíblia e compreender vários fatores relacionados à nossa fé e ao texto bíblico. E para você que já tem esse conhecimento, será um momento de rever e relembrar o que você já sabe. Também, durante essa semana, aqui na descrição do vídeo, está disponível o número de telefone e o WhatsApp para que você poderá enviar a sua dúvida. E na sexta-feira, faremos uma super live, Tira Dúvidas, onde responderemos a todas as perguntas e dúvidas enviadas. Então, participe e bons estudos. Vamos começar? Iniciamos este dia e essa semana pedindo sobre nós o Espírito Santo, que nos revelará todas as coisas que trará Cristo em nosso coração. Ele que é a palavra de Deus que habita em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor,
a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós sois feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixais para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Hoje, no primeiro dia, iniciaremos com uma introdução à Bíblia, buscando compreender que de vários modos e em vários tempos, Deus falou ao seu povo, revelou sua bondade e nos deu o seu amor. Vários homens e mulheres, guiados por Deus e por seu Espírito, testemunharam com a sua vida a mensagem de Deus. Com queda e glórias manifestaram ao mundo o rosto de Deus e nos deixou alimento sólido e eficaz, para que também nós conheçamos a sua palavra e experimentemos a sua graça santificante. Para nos introduzir neste misterioso amor de Deus, revelado pelas Sagradas Escrituras, convidamos o nosso irmão de comunidade, Silvânio. Ele fará uma introdução geral da Bíblia. Acompanhemos com atenção e que nosso coração seja terra fértil para receber a semente da palavra de Deus e gerar frutos que agrade ao Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que nós iniciamos neste momento uma reflexão sobre um tema muito importante em nossas vidas, sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Iniciamos aí o mês da Bíblia, um mês muito importante para todos nós, cristãos e cristãs. E convidamos você e toda a sua família que está nos escutando, que possa estar refletindo junto conosco neste período, neste mês tão importante. Então hoje nós vamos dar abertura a este nosso tema que nos fala sobre a Bíblia. Mas muitas vezes nós temos ela em nossa casa e às vezes ela serve apenas como um objeto que fica lá na nossa estante, que fica guardada na nossa estante e que nós pouco usamos. Hoje nós vamos entender um pouco, eu vou estar dando abertura aqui, tentando mostrar alguns pontos importantes sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Uma palavra viva que está no meio de nós, que semeia a esperança, a alegria, a fé em todos os cristãos e cristãs. Primeiro, para começarmos o nosso tema de hoje, nós precisamos nos fazer uma pergunta: o que é Bíblia? O que ela significa? O que ela representa para nós? Principalmente para nós cristãos, em especial nós católicos, que trazemos a palavra de Deus constantemente nas nossas vidas. O que é a Bíblia? O apóstolo Paulo, ele nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia foi inspirada por Deus. Literalmente, ou se a gente pegar a literatura, nós vamos observar também que a tradução da Bíblia, que ela foi desenvolvida ao longo dos anos, de várias maneiras, e tem muitas interpretações a respeito dela. E é isso que nós vamos entender um pouquinho. A Bíblia, que tem a tradução grega, principalmente o grego, que é o que mais é flexionado, falado aí para nós, mas nós precisamos entender um pouco mais. O Catecismo da Igreja Católica diz para nós assim:
Todavia, a fé cristã não é uma religião de livro. Ou seja, a Igreja Católica, ela baseia todos os ensinamentos não apenas na Bíblia, mas em toda a vida do povo de Deus, porque a Bíblia, para que a gente entenda mais um pouquinho, ela é inspirada por Deus, mas ela foi vivida por todos nós, vivida por cada um de nós, vivida pelo nosso povo no passado, é vivida também por nós hoje. Ela se renova a cada dia, a cada momento. Então é isso que você tem que entender, que ela não tem que ser como nos fala no catecismo, né? Não pode ser apenas um livro, ela tem que ser uma palavra viva, ela não pode ser muda, ela tem que ser encarnada e viva, para que as Escrituras não permaneçam mortas apenas nas palavras, apenas no papel. Então é importante que a gente entenda isso. A Bíblia é para nós o instrumento mais importante que nós temos na nossa vida, que nós temos que usar e abusar no bom sentido dela a cada instante. A Bíblia, ela foi dividida, né? Ela é escrita, todos nós já sabemos, nós vamos apenas fazer uma introdução disso aí. Ela é dividida em duas partes. Nós temos aí o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. O que nós temos aí? A Bíblia, ela é composta, a nossa Bíblia, a Bíblia é católica, essa Bíblia católica, ela é composta de 73 livros, né? Nós temos aí, dentre eles, nós temos 27 livros que fazem parte do Novo Testamento e os demais do Velho Testamento. Como é feita essa divisão na nossa igreja? Como nós dividimos isso? Nós temos aí os 5 livros chamados livros do Pentateuco. O que é isso? O que quer dizer isso? No passado isso era chamado de Torá. Se a gente pegar lá no povo antigo, né, se nós voltarmos à história, isso tinha o nome de Torá, que eram os 5 livros do Pentateuco. Esses livros que compõem, estão aí o livro do Gênesis, que é o livro que fala das origens, onde tudo começou. Nós temos também aí o livro do Êxodo, que é a saída do povo de Deus do Egito. Nós temos também o livro de Levítico, que fala dos sacerdotes, né, lá dos levitas. Nós temos o livro dos Números e Deuteronômio. O número, ele se tratava do recenseamento dos hebreus naquela época, né, que fala do recenseamento, de como que foi feito, né, todo esse processo. E Deuteronômio, e lá no Deuteronômio está onde foi escrita as leis que tinham que vigorar para que o povo vivesse de forma sadia, obediente ao projeto de Deus. Dessas leis, quero fazer um destaque aqui muito especial, para a gente entender a Bíblia no conceito mais seguro, assim vamos dizer. Essas leis estão envolvidas as leis de Moisés, que são mais de 600 leis, só para vocês terem ideia. Nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. O nosso Deus, ele escreve, como nós já conhecemos, né, lá no monte, com chamas de fogo, os 10 mandamentos. Isso é a única coisa escrita por Deus. Quero deixar bem claro isso, que toda a palavra que nós acompanhamos dela, o que foi escrito por Deus? Os 10 mandamentos. Por isso fala os 10 mandamentos da lei de Deus. Precisamos compreender isso. Os livros do Pentateuco, se a gente pegar aí Gênesis, por exemplo, vai falar aí no início da criação e tudo mais. Se nós acompanharmos a Bíblia, para a gente entender um pouco disso aí, não dá para a gente abordar todos os assuntos, teríamos que ter mais tempo para isso, mas nós pegamos lá no fundo, nós vamos perceber que o primeiro livro a ser escrito não foi o primeiro que nós acompanhamos.
e sim o livro dos reis. O primeiro livro a ser escrito de verdade foi o livro dos reis. Mas isso tudo, depois de que a Bíblia foi começada a juntar os pedaços, assim vamos dizer, os pergaminhos, aí chegou-se à conclusão que existia uma lacuna, né? Se a gente pegar aí dos reis, nós vamos ter uma lacuna. Qual é essa lacuna? Uma falha, onde não mostra a criação, a história da criação, como tudo começou. E aí é que vem esses livros, gente. Então a Bíblia, ela não começa na realidade a ser escrita do jeito que nós conhecemos, mas ela começa aí já no livro dos reis. Tá joia? Então é bom a gente compreender isso aí. A Bíblia, ela demora cerca de 1.600 anos para ser consumada. Desses 1.600 anos, apenas 100 anos foi depois de Cristo, para vocês terem ideia. Para fechar a Bíblia, se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia Sagrada por inteiro, ela tem todo um processo até que ela seja escrita, e nesse processo todo, ela demora cerca de 1.600 anos, ou seja, 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos pós-Cristo. Aí nós fazemos uma reflexão sobre tudo isso que nós vivemos. Por exemplo, nós temos a Bíblia católica, que ela possui 7 livros a mais do que a Bíblia dos nossos irmãos protestantes. São 7 livros a mais. Por que desses livros? O Gisélio vai estar falando mais definido a respeito disso. Eu não vou adentrar nesse assunto, apenas vou citar como foi todo o processo, Então, a Bíblia, ela tem primeiro esses 5 livros que eu disse para vocês. Ela é composta desses 5 livros que são chamados livros do Pentateuco, que são esses livros que eu acabo de citar. Aí conta a história do povo de Deus, as leis do povo de Deus, tá? E nisso aí, então a Bíblia é escrita. Aí existia divergências nessa escrita, gente. Para vocês terem ideia, no passado nós tínhamos papel, livros não existiam. O que existia? Como que foi feita a história? Às vezes nós não voltamos, nós precisamos conhecer para poder defender, para poder falar, para poder argumentar. Porque às vezes nós ouvimos um monte de baboseiras por aí, mas nós não conhecemos a fundo o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia. Ela foi escrita em pergaminhos. O que eram esses pergaminhos? Cascas de madeira que era determinada naquela época, papiro, que era fácil de escrever, em pedras. Os 10 mandamentos está escrito em pedras. Então, não existia folhas de papel, e também não existia uma linguagem como a que nós conhecemos hoje. Às vezes você pega aí, toda dividida, as letras bonitinhas, tal. A Bíblia de hoje, nós temos capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita assim, ela não tinha capítulos e versículos, era um contexto todo. Somente no ano, já depois de 1300, é que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Antes disso, era um contexto único, tá? E essa palavra, ela ficou espalhada em vários lugares, Em um lugar tinha uma coisa, no outro tinha outra, tá? Então, isso foi dividido. E depois que se juntou, isso demorou cerca de 1.600 anos, para a gente ter ideia. E isso foi vivido pelo povo de Deus. Por isso fala, quando São Paulo nos fala que a Bíblia foi inspirada, mas ela foi vivida. Foi vivida por cada momento, cada coisa que nós ouvimos na Bíblia, Tirando os 5 livros, desses 5 livros que nós falamos aí, nós temos aí a história do povo de Deus, por exemplo, a passagem que nós temos lá pelo Mar Vermelho, libertação do povo do Egito, que nos é narrado, nesses livros do Pentateuco, nos conta a história do povo de Deus. Dentro dessa passagem, nós vemos também as leis, nascem as leis de Moisés, as 613 leis de Moisés. Dessas leis, tem algumas leis que não existe mais, não pendura mais, não vigora,
para vocês terem ideia, uma das leis que está inserida aí, que era muito válido no passado, que, por exemplo, se a mulher fosse pega em traição, ela tinha que ser morta a pedradas. E quem tinha que jogar a primeira pedra? O marido. E tinha que ser sacrificado. Era uma das leis. Nós sabemos que Jesus ele vem colocar para nós o quê? O perdão. Contradiz toda essa história. Então, às vezes, existem contradições, porque a Bíblia foi, acima de tudo, vivida. Então, neste mês da Bíblia, nós temos que entender isso aí, que cada coisa que está aqui nos leva a entendermos como Deus está em nosso meio, com todo o seu amor. Então, eu não posso simplesmente pegar um versículo da Bíblia e sair por aí jogando na cara das pessoas, como se ele significasse tudo, porque se nós voltarmos nas leis de Moisés, nós vamos encontrar isso. Então, você, esposo, hoje, será que Deus permite que você apedreje sua esposa por um ato errado que ela venha cometer? Não. Deus nos ensina a perdoar. É isso que Jesus vem propor. Então nós temos, além disso, nós temos os 5 livros pentateucos, nós temos aí os 18 livros chamados livros históricos, né, que são o livro de Josué, Juízes, aí entra o livro de Ruth, o livro de 1 e 2 Samuel, o livro 1 e 2 Reis, nós temos o livro de Crônicas, Esdras, também nós temos o livro de Neemias, Tobias, Judite, Esther e Macabeus. Nesses livros aí, principalmente Macabeus, que faz uma acentuação maior do culto aos mortos, nós temos também os livros sapienciais, que são os livros poéticos, nós temos os livros dos profetas maiores, os livros dos profetas menores. Eu estou aqui só fazendo uma citação, porque o Gisélio vai adentrar mais ainda nesse tema, né? Para estar falando, né? Os profetas, por exemplo, os livros poéticos são 7 livros, né? O livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. São livros poéticos. Por que são chamados livros poéticos? Porque nos levam a cantar. Por exemplo, o Salmo é cantado. O Salmo foi Davi que escreveu os Salmos, né? A maioria deles, né? Se a gente voltar no estudo mais profundo, que a gente pode fazer isso em outro momento, nós vamos ver que os salmos que nós conhecemos ainda faltam outros salmos, que existem outros salmos também, que ficaram, assim vamos dizer, que não fizeram parte da Bíblia, que não estão inseridos. Aí vem o grande questionamento: será que eles não são inspirados? Será que realmente não são? Estudos teológicos mais profundos afirmam que são, outros dizem que não. Mas se nós voltarmos, né, num outro momento, a gente vai entender que eles têm uma conjugação com Deus que foi vivida tanto quanto o salmo que está. Mas esse foi o que ficou na Bíblia, foi o que foi colocado, foi o que foi fechado. E existia muitos conflitos na época, né? Se a gente voltar mesmo no passado, nós vamos ver, gente, que não foi fácil para que hoje nós tivéssemos a palavra de Deus nas nossas casas. Não foi fácil que nós pudéssemos hoje estar como eu estou aqui falando para vocês, citando sobre esse livro, sobre a palavra de Deus, a palavra viva do nosso Deus. Muitos cristãos morreram, por isso que nós falamos que ela é vida, porque muitos morreram para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade de falar de Deus. Os pergaminhos eram guardados, por exemplo, eram guardados tantos pergaminhos em tal casa, outros em outra casa, e se isso era descoberto, aquela pessoa era sacrificada, não podia. Então foi um percurso muito longo, muito difícil, para que a palavra de Deus pudesse estar como está hoje. Quando nós falamos aí dos profetas, né, nós temos os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Vocês podem perguntar assim: mas Silvano, por que profetas maiores e profetas menores? É porque uns é mais importante que os outros? Não, gente. Foi dada a situação da época. Por exemplo, os profetas menores, que está dividido em 12 livros, eles são o livro de Osés, Joel, Amós, Abdias, Jonas. Esses caras, Miqueias, Nahum. Se a gente voltar na história,
Vocês acham que eles não foram importantes? Foram muito importantes. A importância, por exemplo, do profeta Amós. Amós, ele vem retratar uma situação que era vivida com o povo de Deus, que ele condena, onde Amós coloca lá, se o Senhor vier aqui, colocar um prumo aqui, vai ver que essa construção está muito torta. O profeta Amós nos fala, eu estou citando um pouquinho sobre isso, né? Só para a gente compreender melhor. Então, isso quer dizer o que para nós? É que Amós vem contestar a maneira como as pessoas que estavam no poder, as pessoas que coordenavam, estavam fazendo coisas contra o plano de Deus, contra o projeto de Deus. Isso continua acontecendo hoje do mesmo jeito. Então, a palavra de Deus, ela vem se renovando a cada dia. A Bíblia se renova, por isso São Paulo fala que ela é inspirada. Por isso São Paulo vem retratar isso, porque a palavra de Deus, ela continua sendo vivida por nós, por mim, por você, por cada um de nós. Mas o que nós não podemos deixar? Que essa palavra ela fique escondida. No Novo Testamento nós temos aí o fechamento, né, da palavra de Deus. E uma coisa bacana aí no Novo Testamento, nós temos aí os 4 evangelistas, né, como todos conhecem. É bom a gente lembrar que, se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho de São Lucas não conheceu Jesus. São Lucas era, assim vamos dizer, um cara que gostou muito, que ele era um admirador dos cristãos, principalmente de Jesus, e ele era um médico, que resolve então escrever essa história. Se torna um dos evangelhos muito importantes, né? Aí o que nós temos de conhecimento, que o evangelista que realmente conheceu Jesus, foi o Evangelho de São João. Que João viveu com Jesus, que ele conheceu, que ele esteve mais afinco. Tanto é, que se nós analisarmos os 4 evangelhos, nós vamos perceber que o Evangelho de São João tem coisas que não são citadas nos outros evangelistas. Que não é citado no Evangelho de São Lucas, que não é citado no Evangelho de São Mateus, não é citado no Evangelho de São Marcos. Por que isso acontece? Porque João, ele é diferente. Ele viveu com Jesus. Principalmente aqueles momentos mais íntimos de Jesus, os momentos íntimos com Maria, que a nossa igreja faz questão de mostrar isso, né, para todos. Não mostrando a Bíblia por versículos. Um versículo da Bíblia, como eu disse para vocês, a Bíblia, ela se transforma em capítulos e versículos, gente, muito tempo depois que ela já tinha sido consumada, porque ela demorou 100 anos apenas. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. A Bíblia, ela demora em torno de 1.600 anos para acontecer o fechamento da história, assim vamos dizer, da vida do povo de Deus. Ela não para, ela continua em mim, continua em você, continua em cada um de nós. Porém, ela chega num momento em que para, né? Aí esse momento é um momento que nós temos que refletir, que nós temos que parar para entender que ali é um momento que ela se renova em mim e em você, a cada momento. Por isso nós não podemos deixar a palavra de Deus fora da nossa realidade, fora da nossa vida. Temos que trazê-la para mais perto de nós, porque ela que irá nos santificar, ela que irá dar o ensinamento necessário para você educar os seus filhos, para que os seus filhos cresçam na fé, no amor a Deus. Então você pai, você mãe, é convidado neste mês da Bíblia a sentar com seus filhos, com a sua esposa, a fazer uma leitura orante da palavra de Deus, compreender mais sobre ela. Por isso que a nossa igreja toma esse partido de, nesse tempo, falarmos um pouco, de levarmos ao nosso povo um pouco desse conhecimento. A Bíblia, ela foi escrita, gente, lá no passado, no aramaico. Se a gente fala o que é isso, que negócio que é esse? Gente, isso era tão difícil, para vocês terem ideia, que tem traduções que foram feitas recentemente para a Igreja Católica, por exemplo, né, as tradições. Uma das tradições que a igreja usa, a tradução que a nossa igreja usa é a de São Jerônimo, que a igreja considera a tradução mais fiel ao plano de Deus. Por quê? Olha, gente, vocês não imaginam, se vocês pesquisarem os pergaminhos antigos, vocês não vão entender nada.
Era como se fossem rabiscos, desenhos. Você desenhava uma árvore que significava o quê? Aquela árvore, uma ovelha, um carneiro, e através dos significados que traduziam a Bíblia. Aí ela vem para o grego, que era uma fala universal, como o inglês hoje é considerado uma fala universal. O grego era uma fala universal, tá? Então, a gente tem que entender isso, entender que esses desenhos foram traduzidos. Aí vem, por exemplo, tudo que nós conhecemos hoje. Nós temos um debate muito intenso entre católicos e protestantes. Aí existe um conceito, né, de alguns que não conhecem, que falam assim: eu sou crente, você é católico, como se crente significasse uma coisa diferente do que nós vivemos. Crente é todo aquele que crê em Deus. Então, eu sou crente porque eu creio em Deus, porque eu vivo esse Deus. Isso é ser crente. Nós temos uma diferença aí, que é o quê? Qual é a diferença real? O catolicismo, que somos nós, os católicos, que vivemos a palavra de Deus, que somos às vezes crucificados porque nós adotamos a palavra de Deus de uma maneira diferente. Aí você fala assim: ô Silvano, qual a Bíblia é certa? A nossa, que tem aí esses 73 livros, ou a Bíblia evangélica, que faltam 7 livros? Gente, eles não tiraram e nem colocaram, nós não tiramos e nem colocamos. É questão de tradução e da maneira que foi adotada. A tradução da Bíblia foi feita de uma maneira também, na época a gente sempre vai estar falando um pouquinho a mais sobre isso, eu só vou adentrar um pouco. Nós temos, foram 70 homens chamados 70 sábios, que sentaram para traduzir, que durante muito tempo, não foi um dia, não foram 2 dias, mas durante muito tempo vai traduzir a palavra de Deus, traduzir esses desenhos que eu estou falando com vocês. Então existem várias interpretações, né? Eu posso olhar para, por exemplo, esse microfone tem uma interpretação. Posso perguntar, por exemplo, Paulo Ulisses, ele vai ter outra interpretação. Então existem interpretações diferentes, tá? Então nós temos que entender uma coisa: o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é acima de tudo a vida do povo de Deus. Isso que eu quero deixar bem claro aqui. É a vida vivida e continua sendo vivida pelo povo de Deus. E nós a vivemos. Nós a vivemos diariamente. Todo aquele que é cristão, que teme a Deus, tem que usar a palavra, tem que viver essa palavra. Então, neste mês da Bíblia, nós possamos entender isso aí. Também na Bíblia nós temos aí as cartas paulinas, né? Que são as cartas direcionadas de São Paulo, né? Então a Bíblia tem essa daí, as cartas paulinas. Aí você fala assim, um exemplo, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então foi uma carta que São Paulo escreveu àquela comunidade. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Por que é vivida? Naquela época, os cristãos eram perseguidos. Então, ser cristão não foi fácil. Hoje, está sendo difícil ser cristão, porque nós somos perseguidos de outra forma. Nós somos, na realidade, hoje nós somos atraídos. Antes nós éramos perseguidos. Hoje somos atraídos. Hoje nós temos liberdade para andar com a Bíblia debaixo do braço, quando você quiser ir, né? Pode pegar onde você vai. Você coloca a Bíblia no celular, a Bíblia no celular. Use ela de várias maneiras. Tem liberdade. Porém, hoje nós somos o quê? Atraídos por outras coisas. Você pode colocar a sua Bíblia no celular, mas você prefere o quê? Colocar aí um WhatsApp e falar um monte de baboseiras, né? Você pode colocar aí, muitas pessoas usam, né, filmes pornográficos, comunicação virtual de forma errada. Você poderia ter aqui a palavra de Deus. Você poderia usar a palavra de Deus. Então, nesse mês da Bíblia, nós convidamos você a fazer isso, a viver, a trazer essa vida. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso. Esse tema, ele é bastante complexo, né? Preciso pegar ponto por ponto, entender o que são cada um desses livros, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, principalmente os livros pentateucos, por exemplo, refletir sobre eles, entender como foram escritos,
Qual é a origem de cada um deles? Se nós pegarmos aqui a ideia, por exemplo, se a gente pegar aí as cartas paulinas, entender essas cartas paulinas, né? A gente tem como fazer isso, nós temos que entender isso para poder conseguir melhorar a nossa vida, não para jogar na cara do outro. Eu conheço a Bíblia, né? O versículo tal diz assim, ó, que você só deve fazer isso, aquilo e aquilo. Beleza, né? O próprio Jesus fala isso para a gente, né? Em um versículo da Bíblia, Jesus vem e diz para a gente assim, ó: dai a todo aquele que te pedir. Jesus é claro nisso aí. Dai a todo aquele que te pedir. Isso é um versículo. Em outro versículo, Jesus fala o quê? Dê a vara, o anzol e ensine a pessoa a pescar. Agora, existe uma contradição, porque é uma coisa vida e que temos que entender a diferença entre viver e a diferença entre eu ser dono da verdade, eu ser o proclamador da verdade. Eu não tenho poder nenhum, que a palavra de Deus, que essa palavra aqui não dá nenhum poder. Eu quero deixar bem claro isso aqui, neste mês da Bíblia, onde nós estamos abrindo esse tema. Aqui não dá poder nenhum, nem para mim, nem para nenhum de vocês, para subjugar as pessoas. Nós não somos juízes. Eu não sou juiz. A Bíblia não nos faz juízes. Então quem lê a palavra de Deus e acha que é o dono da verdade, é o verdadeiro mentiroso, porque você não é dono da verdade, porque você lê a palavra de Deus. Essa palavra foi vivida pelo povo de Deus. Essa palavra tem que ser vivida por você. E essa palavra não é feita para você ser juiz, nem ser julgador das ações de nenhum ser humano, porque isso só cabe ao nosso Deus. Isso só cabe a Ele. O julgamento é feito por Deus. Então eu não posso dizer, você vai entrar no céu porque você leu lá a palavra e tal, e você guardou que você não pode beber, então você não bebeu, né, durante toda a sua vida, então você já está no céu. Bacana. Seu vizinho está no inferno porque ele bebeu. Será? Será mesmo? Porque você pode não ter bebido e deixou de praticar ações de amor, de fraternidade, deixou de ser cristão. E às vezes aquele cara que bebeu, não estou dizendo que isso é uma verdade, estou fazendo uma comparação, ele pode ter praticado atos, ações que agradaram a Deus, que fizeram realmente a palavra de Deus ser vida. É isso que eu quero deixar bem claro, gente. A palavra, ela foi inspirada, mas ela... Eu tenho que entender isso, nós temos que entender que isso aqui só vai ser vida se eu viver, se você viver, se nós vivemos. Então, neste mês da Bíblia, você é convidado a viver a palavra de Deus, a buscar e a viver essa palavra. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu passei apenas uma imagem superficial de tudo. Aí gostaria de falar mais, mas nós temos que fazer um pouco de cada vez, né? Vamos subdividir isso aí. Acho que em um outro momento a gente poderia refletir um pouco mais, né, sobre cada um desses temas. Poderia pegar com vocês, né, para a gente fazer realmente, ministrar um curso bíblico, pegando tópicos, entender o que são esses livros e por que eles existem, como que eles são divididos, qual a forma melhor para nós entendermos a nossa fé, a nossa igreja. Então, que Jesus nos abençoe nessa semana, onde nós vamos estar refletindo a Bíblia, e que nós possamos fielmente a usarmos como instrumento de crescimento humano e espiritual. E que o nosso Deus nos abençoe hoje e sempre, e sempre. Amém. Fiquem todos com Deus. Que Deus nos ilumine, que ilumine a cada um de nós, e inspirados assim, como os nossos antepassados foram, nós possamos também ser inspirados para praticarmos aquilo que o Senhor espera e quer de cada um de nós. Então desejo aqui neste momento uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor derrame toda a graça, toda a bênção sobre os nossos familiares, sobre as nossas famílias, sobre todos os nossos cristãos. Que o mês da Bíblia nos ensine a amar, a perdoar e a viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém.
Agradecemos, Silvano, por nos introduzir neste contexto tão importante que é a Palavra de Deus. E nós chegamos aqui no final deste primeiro encontro, e já convidando a todos para que amanhã continuemos. O tema de amanhã será o Antigo Testamento. Estudaremos sua composição, sua formação e como melhor compreendê-lo. Esperamos por vocês. Divulgue nossa semana de catequese. Fale com seus vizinhos, sua família e os seus amigos. Vamos fazer dessa semana um grande encontro de aprendizado. Antes de encerrarmos, entreguemos nossas vidas nas mãos do Senhor. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo quanto tenho e possuo, de vós o recebi, por isso a vós, Senhor, o entrego e restituo, para que disponha de tudo segundo a vossa vontade. Concedei-me somente o vosso amor e vossa graça, que isto basta, nem outra coisa desejo da misericórdia infinita. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquemos todos na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.